Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou a Kelly, analista do controle de qualidade aqui na Sementes Mutuca. Você está assistindo ao 4º dia de campo digital. Sejam bem-vindos à estação que vai te explicar a fundo o real significado de produzir sementes com classe. Bem-vindo ao 4º dia de campo digital. Antes de qualquer coisa, vale lembrarmos um pouco sobre o desenvolvimento das sementes. Uma planta normal é aquela que, após a germinação em emergência, possui raízes e parte aérea bem desenvolvidas. Quando alterações físicas e biológicas ocorrem, a semente pode sofrer deterioração, ocorrendo perda da sua capacidade de se desenvolver normalmente. Dessa forma, vigor é o inverso de deterioração. Quanto menor a deterioração da semente, mais vigorosa ela será. Para definir o que é vigor, utilizaremos o conceito de uma das maiores organizações em testes de sementes, a ISTA, Associação Internacional de Testes em Sementes. Vigor pode ser definido como um índice de grau de deterioração fisiológica ou integridade mecânica de um lote de sementes de alta germinação, representando sua ampla habilidade de estabelecimento no ambiente. Os aspectos considerados são o processo bioquímico e reação durante a germinação, tais como reações enzimáticas e atividade respiratória, a uniformidade de germinação e crescimento da plântula, a uniformidade da germinação da plântula e seu desenvolvimento no campo e a habilidade da plântula emergir sob condições ambientais. Assim, a avaliação do vigor de sementes é fundamental para o sucesso da produção de sementes de soja, reconhecidas por sua sensibilidade à deterioração e a práticas de manejo menos adequadas após a maturidade. Vários testes têm sido recomendados para a avaliação de vigor de sementes de soja. E aqui, no Laboratório das Sementes Mutuca, nós utilizamos principalmente 2 deles, o envelhecimento acelerado e o teste de tetrazório. Lembrando que várias características da semente são influenciadas pela deterioração, e dentre elas, as mais importantes são o vigor e a germinação. No entanto, até o momento, apenas a germinação tem sido avaliada adequadamente pelo teste padrão de germinação. E isso não importaria muito se a relação entre germinação e o vigor fosse constante. Entretanto, sabe-se que a perda de vigor pelas sementes é muito mais rápida do que a de germinação. Assim, os testes de germinação e vigor são complementares, auxiliando as informações oriundas do boletim de análise de sementes. Agora, vamos entender um pouco mais sobre os fatores que afetam o vigor das sementes e da planta. Começamos pelo genótipo, que é a constituição genética total de um organismo. Esse é um fator intrínseco para cada variedade, pois a planta traz em seu DNA diferentes potenciais para tornar-se uma planta vigorosa, mas que irá depender do manejo da cultura ao longo do ciclo. Já em relação à maturidade da semente, quando ela amadurece, seu potencial para germinação rápida e vigorosa aumenta. A semente totalmente madura tem a vantagem do completo desenvolvimento físico e fisiológico necessário para a expressão do máximo vigor. Uma alta porcentagem de sementes imaturas determinam baixo vigor do lote. As condições ambientais também interferem no desenvolvimento das sementes. Alguns dos fatores são a disponibilidade de água, temperatura e até a disponibilidade de nutrientes no solo. A água é considerada o fator que exerce a mais determinante influência sobre o processo de germinação da semente. Da absorção de água resulta a reidratação dos tecidos e ativação metabólica para o fornecimento de energia e nutrientes para o crescimento do eixo embrionário. Tanto o vigor das sementes quanto a água são agentes ativos do processo de estabelecimento de plântulas no solo. Quando a semente envelhece, ela sofre trocas gasosas graduais com o ambiente, que reduzem o seu vigor potencial e capacidade de performance. A deterioração vai ocorrer de qualquer forma e a sua velocidade depende largamente das condições ambientais existentes durante o armazenamento da semente. O que podemos fazer é minimizá-la.
Por último, a infestação por micro-organismos causa deterioração da semente em armazenamento e pode, na sequência, reduzir o vigor da plântula pelo ataque durante a germinação. Fundamentalmente, o vigor apresenta-se então como uma medida mais real do grau de deterioração das sementes do que a germinação. Mas, para que fique mais claro, vamos dar uma olhada mais a fundo nos testes. Começando pelo teste de envelhecimento acelerado, ou EA, a técnica é baseada no processo em que as sementes são colocadas em condições de alta temperatura por um período específico de tempo, que varia para cada cultura. Após esse período, as sementes são submetidas a um teste de germinação para verificar a porcentagem de sementes viáveis. Esse método prático e eficiente para avaliar o grau de deterioração de lotes de sementes. Amplamente utilizado, o teste de envelhecimento acelerado reflete muito bem o potencial de armazenamento dos lotes, assim como o potencial de emergência das sementes após o armazenamento. Mas hoje daremos uma atenção especial ao teste de tetrazóleo. Atenção redobrada a partir de agora. O TZ, como gostamos de chamá-lo, é uma ferramenta estratégica para avaliar a qualidade fisiológica da semente desde a pré-colheita, passando pelo beneficiamento e armazenagem, até a sua comercialização. Através do teste de tetrazóleo, é possível monitorar a capacidade das sementes em manter-se viável e com qualidade até o produtor. O teste mostra o processo de respiração no interior das células vivas. Além de avaliar o vigor dos lotes de semente, o TZ fornece o diagnóstico das possíveis causas da redução da sua qualidade, danos mecânicos imediatos e latentes, deterioração por umidade e danos por percevejo, que são os problemas que mais comumente afetam a qualidade fisiológica da semente de soja. Porém, além destes, os danos da secagem, do estresse hídrico e da geada podem também ser facilmente visualizados pelo teste. Os danos mecânicos resultam de impactos físicos durante as operações de colheita, trilha, secagem, beneficiamento, transporte e semeadura das sementes de soja. Há dois tipos de danos mecânicos, que são facilmente identificados pelo teste de tetrazóleo: danos imediatos, perceptíveis a olho nu, e danos latentes, que são microscópicos, mas reduzem o vigor tanto quanto os danos visíveis. A deterioração por umidade resulta da exposição das sementes de soja a ciclos alternados de condições ambientais úmidas e secas na fase final de maturação, antes da colheita. As lesões podem ser profundas e, caso mais de 50% dos tecidos de reserva estiverem deteriorados, a semente é considerada não viável. Danos de percevejo podem afetar seriamente a qualidade da semente de soja. Ao se alimentar das sementes de soja, o percevejo as inocula com uma levedura que irá, então, colonizar os tecidos da semente, levando à deterioração, o que resulta em severas reduções de vigor e de viabilidade. Danos de secagem excessiva são consequência da secagem das sementes a graus de umidade abaixo de 10%. São caracterizados pela constatação de elevados índices de semente de soja com trincas transversais dos cotilédones sempre na mesma posição. A expressão de danos por geada depende do estágio de desenvolvimento das sementes e do período de exposição das mesmas a condições de baixa temperatura. Sementes imaturas geralmente morrem e permanecem verdes com a exposição a geadas. Por outro lado, sementes secas e maduras resistem bem a esse tipo de estresse. Comentamos anteriormente que um dos fatores que afetam o vigor do lote é a imaturidade das sementes. As sementes esverdeadas ocorrem em períodos de alta temperatura, principalmente associados a veranicos durante a maturação. Nessa fase, ocorre translocação muito rápida das reservas e as menores taxas de fotossíntese, impedindo a degradação completa da clorofila. A maioria das lesões mencionadas podem ser intensificadas durante o armazenamento. Tal intensificação depende das condições de temperatura, umidade relativa do ar e cuidados no beneficiamento. Danos mecânicos e deterioração por umidade são os tipos de danos que mais comumente progridem em termos de deterioração no armazenamento. Lembrando que mais de um desses tipos de danos podem ocorrer em uma única semente. Agora é o momento em que te mostramos o pulo do gato. É possível estabelecer 5 classes de viabilidade, sendo vigorosas as sementes das classes 1 e 2, viáveis as das classes 1 a 3 e não viáveis as das classes 4 a 7. Preste muita atenção em cada uma delas.
As sementes classificadas como classe 1 apresentam um aspecto firme e homogêneo. São sementes que não apresentam nenhum dos danos causados por umidade, percevejo ou danos mecânicos, e seu embrião está intacto. É a semente perfeita, tem plenas condições de germinar e se desenvolver como uma plântula normal e muito vigorosa. Lotes com grande parte formada por essas sementes possuem um vigor superior a 90%. As sementes classe 2, após o processo de coloração com sal de tetrazóleo, podem apresentar danos leves por umidade ou até mecânicos na parte externa dos cotilédonos, na forma de pequenas estrias. No entanto, a parte interna da semente encontra-se em perfeito estado, com o embrião sem nenhum sinal de deterioração. Embora apresentem algum dano, essas sementes são vigorosas e também darão origem a uma plântula normal. O vigor de lote composto por um número de sementes considerável desta classe encontra-se em uma faixa de 85% a 89%. Para as sementes classe 3, a situação em relação ao vigor muda um pouco. Essas sementes passaram por um processo já mais avançado de deterioração, reduzindo seu vigor, mas seu embrião ainda permanece intacto. Elas apresentam lesões externas mais evidentes, como estrias de umidade maiores e já adentrando o interior da semente. Também podem apresentar manchas esbranquiçadas causadas por danos por percevejo e marcas profundas e bem avermelhadas que caracterizam o dano mecânico. Como houve um processo mais intenso de deterioração, os lotes com sementes em sua maioria classe 3 apresentam vigor entre 75% e 84%. Seguindo os mesmos princípios da classe anterior, as sementes classe 4 estão em um processo ainda mais avançado de deterioração. Nesse caso, os danos já estão no interior da semente, prejudicando o tecido de reserva e apresentam a coloração avermelhada por toda a semente, dentro e fora. Devido aos maiores danos sofridos, há uma redução de vigor ainda mais acentuada, apresentando valores iguais ou inferiores a 74%. E é por isso que nós não comercializamos lotes contendo em sua maioria sementes de classe 4. Nas classes mais baixas de sementes, encontram-se aquelas que não possuem mais a aptidão para gerar uma planta normal com desenvolvimento adequado para a produção de grãos ou sementes. Essas sementes já tiveram seu tecido de reserva comprometido pelos vários danos sofridos, e seu embrião também já está deteriorado, ou em processo de deterioração. Essas classes são chamadas de sementes mortas, pois não possuem mais vigor ou viabilidade para a comercialização. O percentual que você vê como vigor no lote da semente é a somatória do número de sementes classificadas como classes 1, 2 e 3. Assim, lotes compostos de sementes classe 1 e 2, em sua maioria, apresentarão maior qualidade, tanto no momento da compra quanto após o período de armazenamento, principalmente se as condições forem favoráveis para a manutenção dessa qualidade. Por isso, na escolha dos lotes de sementes, ter o conhecimento de quais são as classes predominantes que compõem esse lote é fundamental. Portanto, nossa dica é: fique ligado nas análises de vigor. Ele é um indicador importantíssimo para a avaliação da qualidade da sua semente e representa muito mais do que um simples percentual no boletim. Conhecer os possíveis fatores que afetam a qualidade da semente é uma ferramenta poderosa na hora de comprar os seus insumos e planejar a sua safra. E aí, gostou do conteúdo? Nosso maior objetivo é ajudar você a estar cada vez mais preparado e ter conhecimento de causa para melhorar ainda mais a sua rentabilidade por hectare. Continue acompanhando as estações do 4º dia de campo digital aí direto da sua sala. Compartilhe com outros loucos por semente. Já imaginou se todo mundo pudesse produzir mais e melhor? Um abraço e até mais!